louvo a Deus pela oportunidade que me concede de voltar a esta casa de oração e poder, juntamente com os irmãos, compartilhar coisas espirituais. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Arnóbio, agradecê-lo por nos receber, que Deus continue abençoando o senhor, sua família, seu ministério. Pastor Genival Bento, é um grande prazer revê-lo, poderia estar sentado e lhe ouvindo. Companheiros, irmãos, é um grande prazer. Deus abençoe a todos. Eu cheguei aqui com um trecho das Escrituras para pregar e vamos então falar sobre isso. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 35. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 35. Todos encontraram? Nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo 11, mas eu peço aos irmãos que depois deixem a Bíblia aberta aí para a gente tirar alguma coisa aqui para nossa edificação e glória do nome de Jesus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tome assento. Os irmãos hebreus estavam desanimados, pensando em parar, pensando em largar tudo, pensando em deixar de lado a carreira cristã. Eles haviam ouvido a pregação do Evangelho, na qual entenderam que Jesus é o Messias, e por isso então abandonaram o judaísmo e passaram a percorrer a caminhada da fé. Entretanto, o entendimento dos judeus no que diz respeito ao Messias era diferente daquilo que eles começaram a vivenciar. Na concepção judaica, o Messias apareceria como um grande líder político e espiritual, e quando ele aparecesse, colocaria todos os inimigos debaixo de seus pés e estabeleceria o reino de Deus juntamente com Israel. O que Israel esperava era um reino político. O que Israel esperava é que todos os povos se submetessem ao Messias. O que Israel esperava era que o Messias chegasse para estabelecer a paz e a justiça. E essa é uma realidade escatológica. Quando Jesus voltar, tudo isso acontecerá, segundo nos diz as Escrituras. Entretanto, naquele momento, Jesus não veio para estabelecer o reino escatológico. Naquele momento, Jesus veio estabelecer o reino espiritual. Ele não veio para tomar territórios e subjugar povos. Ele veio para reinar em corações e transformar vidas, transformar histórias.
Mas os judeus não compreenderam desta forma. E quando as lutas chegaram, quando a perseguição chegou, quando as dificuldades vieram, quando eles começaram a perder os seus bens, quando começaram a perder os seus familiares, quando começaram a ser espoliados e a sofrer, eles então resolveram que era hora de voltar atrás. É nesta atmosfera que este escritor é inspirado pelo Espírito Santo para enviar a carta aos Hebreus. A intenção da carta é reanimá-los. A intenção da carta é fazer com que eles levantem a cabeça e prossigam na caminhada cristã. Esse Deus é tremendo e bondoso. Ele sabe quando estamos desanimados. Ele sabe que as lutas da vida às vezes nos faz parar e até olhar para trás, mas Ele sempre tem uma palavra de ânimo. Ele sempre tem uma forma de nos reanimar e de nos fazer continuar a caminhada cristã. O escritor aos Hebreus então vai falar de dois assuntos que são preponderantes para reanimar crente. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo. Eu penso que não existe assunto melhor para nos reanimar do que falar sobre Jesus Cristo. Até porque nós somos crentes apenas por causa de Jesus. Eu não sou crente por causa de carro novo, embora eu sei que se Deus quiser Ele dá. Eu não sou crente por causa de casa própria, embora eu saiba que se Deus quiser Ele dá não só casa, é condomínio inteiro. Mas eu sou crente porque me disseram que um dia Jesus morreu no Calvário para perdoar os meus pecados e muito mais, que Ele vai voltar para me arrebatar e me tirar desta terra. Eu sou crente por causa de Jesus Cristo. Eu adoro Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Eu tenho prazer na presença de Jesus Cristo. E eu tenho esperança de um dia olhar para Jesus, olho nos olhos, e ver o Senhor como Ele é. Quem tem essa esperança, quem tem essa expectativa, é por isso que eu sempre canto: oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Então ele começa a falar a respeito de Jesus para trazer ânimo, e eu vou enumerar a princípio algumas coisas importantes que ele fala a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ele começa dizendo que Deus falou no passado de várias maneiras. O pastor Arnóbio acabou de dizer aqui para a gente que Deus fala de várias maneiras. Ele fala, Ele está sempre falando. A gente é que não consegue ouvir às vezes, mas Ele nunca deixou de falar. Ele sempre fala. E o escritor diz que Ele falou no passado de várias maneiras. Outrora falou de várias maneiras, e Ele diz: nesses últimos dias Ele nos falou através do seu Filho. Ou seja, é bom saber que Deus usou profetas, é bom ouvir Deus falar através de sonhos, é bom saber que Deus fala através de revelações, mas não há voz melhor do que a voz do próprio Filho de Deus. Não há nada melhor do que ouvir o próprio Senhor Jesus Cristo falando aos nossos corações. E aquele povo tinha recebido então a visita do Cristo. Jesus veio para falar aos seus ouvidos.
estabelecidos para complementar a revelação divina e para fechar o cânon sagrado, e o fez através do apóstolo João. Então ele diz que a revelação é maior e melhor, não que a outra não tenha sentido, mas agora é o Filho de Deus trazendo o Novo Testamento à sua igreja. Depois que ele diz que Deus falou através do seu Filho, ele diz que Jesus é maior do que os anjos. Repita comigo, deixe-me usar desse expediente apenas para fixação. Levante a mão e diga assim: Jesus é maior do que os anjos. E isso é maravilhoso entender. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que gosta muito de anjo. Tem gente que parece que sai de casa para ver anjo. Você fala 1000 vezes de Jesus e ele não está nem aí para a história, mas diz: tem um anjo aqui, ele pula. Tem um anjo lá, ele grita. O anjo acabou de entrar. É verdade, irmão, não tem um só não. Tem um monte de anjo aí no meio da igreja, em volta da igreja. Mas eu não vim aqui por causa de anjo, eu vim aqui por causa de Jesus Cristo. Não é a presença de anjo que eu quero é a presença dele. Quem já está sentindo a presença dele? Aleluia, aleluia. Ele é maior do que os anjos. E o argumento é maravilhoso, porque ele diz assim: a qual dos anjos Deus disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ou a qual dos anjos Deus disse: senta-te aqui à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Há nenhum anjo, mas Jesus é o Filho do Deus Todo-Poderoso. E melhor, ele está à destra de Deus essa noite, intercedendo pela sua igreja. Eu não sei a maneira como você entrou aqui, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei o que te magoou, o que te machucou, o que te entristeceu, mas eu tenho uma notícia do céu: Jesus está lá do lado de Deus agora dizendo: ajuda ela, Pai, abençoa ele, Pai, dá vitória para ele, Pai. Depois de dizer que Jesus é maior do que os anjos, aí ele diz que Jesus é maior do que Moisés. E quer assustar um hebreu, quer assustar um judeu, é dizer que alguém é maior do que Moisés. Pois bem, o escritor disse: é maior do que Moisés. Mas espera aí, pastor Demétrios, Moisés foi o grande legislador, sim, mas Jesus é o dono da palavra, ou melhor, Jesus é a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Peraí, pastor Demétrios, Moisés era um servo fiel. Sim, você falou bem. O escritor diz assim: ele era um servo fiel na casa, mas Jesus não é o servo fiel na casa, Jesus é o filho, ou seja, ele é o dono da casa, e o dono da casa é maior do que o servo da casa. A gente, claro que reverencia homens de Deus aqui. Está aqui o pastor Arnob, um homem de Deus. Está aqui o pastor Genival Bento, um homem de Deus, pregador do evangelho. Eles são fiéis, mas eles sabem que na casa eles são servos. Mas Jesus que está presente aqui é o dono, é o filho, aleluia. E ele continua dizendo que Jesus é maior do que Josué. Jesus é maior do que Josué, mas Josué nos trouxe a Canaã terrestre, mas Jesus está nos conduzindo para Canaã celeste. Cadê aqueles que estão caminhando? Levante a sua mão por 1 minuto e adore ao nome do Senhor. Depois eu continuo. Eu quero ouvir você que está caminhando para Canaã. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
E ele mostra então que, além de ser maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Josué, Jesus é maior do que Arão. Por quê? Porque o sacerdócio de Arão era terreno. O de Jesus é celestial. O de Arão era passageiro, tanto que morreu todo mundo e passou. O de Jesus é eterno. E o próprio Deus diz: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E deixa eu abrir um parênteses, irmão. Eu creio na oração intercessória. Eu creio que como servos do Senhor, eu creio que como irmãos, Tiago diz, nós confessamos as nossas falhas uns aos outros, oramos uns pelos outros, para que possamos sarar. Mas eu não creio que alguém deva orar no meu lugar. Sabe por quê? Porque o véu do templo se rasgou e o meu sumo sacerdote eterno está no céu, intercedendo por mim. Se você disser assim, pastor Demétrios, eu vou lhe ajudar em oração, eu vou dizer muito obrigado. Agora, se você vir com essa conversa de que a minha oração não tem valor e você vai orar no meu lugar, eu mando você calar a boca, porque eu não preciso de ninguém entrando no Santo dos Santos no meu lugar. Eu tenho acesso e eu vou diretamente lá falar com Deus Todo-Poderoso. Se você quiser orar por mim, é bem-vindo, ore por mim. Agora no meu lugar não. O meu lugar na adoração você não vai tomar. O meu lugar na presença de Deus você não vai tomar. O meu lugar no Santo dos Santos você não vai tomar. Porque o meu sumo sacerdote eterno garante a minha entrada lá. E ele continua, além disso, o sacrifício de Jesus é melhor. Porque sangue de touro, sangue de bezerro, sangue de cordeiro não pode purificar consciência de pecado, mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Quem aqui vive e precisa dessa purificação? Aleluia! Levante a mão comigo. Depois eu continuo, cante assim: pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, carmesim, pelo sangue, aleluia. Está purificado, 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 está purificado. Depois de apresentar toda essa argumentação, chamando a atenção deles para o perigo de negligenciar, não se pode negligenciar essa revelação. Ele então os chama, no capítulo de número 10, a se lembrarem, está com a Bíblia aberta, eu pedi para você deixar aberta. Ele diz: lembrai-vos dos dias anteriores, quando vocês foram iluminados e sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Capítulo 10, versículo 32. Olhe para mim, essa é a realidade. Quando a gente chega, quando a gente é iluminado, quando a gente aceita a palavra, parece que não existe problema nenhum. A gente está disposto a tudo. A gente está disposto a qualquer sofrimento, a gente está disposto a qualquer luta, a gente está disposto a qualquer trabalho. Eu não vejo o crente novo dizer: a minha família está me abandonando. Não, crente novo diz: a minha família pode ter me abandonado, mas eu ganhei uma família espiritual, cheia da graça e do poder de Deus. Eu não vejo o crente novo reclamar porque perdeu o emprego. Não, ele diz assim: se eu perdi, é para eu ir para o círculo de oração, eu vou orar.
orar mais, aí Deus vai abrir uma porta para mim melhor. Eu não vejo crente novo reclamando de casamento, não vejo. Eu não vejo crente novo reclamando de perseguição, não. Ele está cheio de disposição, ele quer fazer a obra. Eu não vejo crente novo fugindo de evangelismo, fugindo de consagração, fugindo de vigília, não. O crente novo, tudo que ele quer é fazer o melhor para Deus e para a sua igreja. Mas o tempo passa, e com o passar do tempo parece que a gente vai ficando meio medroso. Com o passar do tempo tudo é motivo para reclamar. Com o passar do tempo tudo é motivo para querer largar a fé. Com o passar do tempo tudo é motivo para querer sair da igreja. A irmã fulana não falou comigo. Se de alguém disse, a irmã fulano não falou comigo, pastor, o senhor vê um negócio desse? Eu disse assim, e você falou com ele? Ele não me deu a paz do senhor. Eu falei, você deu a paz do senhor para ele? Ele não. Eu falei, então larga de ser chato, rapaz. Isso é coisa de crente velho. Eu não estou falando de crente antigo, eu estou falando de crente velho. Tudo é motivo. O pastor pregou assim, o pastor falou isso, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo outro, eu não gostei daquilo outro. Ei, se lembra de quando você chegou na fé? Podia te xingar, falar mal de você, te bater, mas o que você queria era adorar Jesus, era viver para Jesus. Lembrem-se de quando vocês foram iluminados, vocês foram expostos como espetáculo, mas vocês não desistiram, vocês não pararam, vocês foram escarnecidos, mas não pararam. E aí entra então o texto que nós fizemos a leitura: não abandoneis. Você pode até se sentir desanimado, mas não pode abandonar. Não, pastor, não posso me sentir desanimado. Moisés se sentiu. Moisés disse, se é desse jeito, o senhor tira a minha vida. Eu não coloquei esse povo no mundo. Não, pastor, não pode. Elias se sentiu. Foi para debaixo de um zimbro, depois para dentro de uma caverna e disse, me mata que eu não sou melhor do que meus pais. E quem é a gente para não se sentir desanimado? Mas uma coisa é um momento de desânimo. Outra coisa é voltar para trás. E é por isso que ele está dizendo, não abandone. Mas a luta está grande, não abandone. Estão fazendo de tudo para me parar, não abandone. Estão me caluniando, não abandone. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu também não sei o que você vai fazer, mas uma coisa você deve fazer, é não abandona, é continuar a caminhada até o fim. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus disse assim, ó, você pega as cartas às igrejas do Apocalipse, e no final de todas elas ele diz a mesma frase: ao vencedor. Ao vencedor. 7 vezes. Ao vencedor. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca com seu novo nome. Ao vencedor. Falo-ei coluna do templo do meu Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que começa e para no meio do caminho? Não. O vencedor é aquele que vai até o fim. O vencedor é aquele que não desiste. Aconteça o que acontecer, ele não para no meio do caminho. Aquele que perseverar até o fim. Cadê aqueles que perseveram até o fim? Esse será salvo. Então não abandone a confiança, não abandone a fé. E ele diz o seguinte: ela tem grande galardão ou recompensa. Olha para mim, irmão. Às vezes alguém abaixa a cabeça e diz, trabalhei, ninguém deu valor, ninguém falou nada.
Você sabia que nas festas, às vezes o pastor, às vezes os dirigentes, as dirigentes de grupo, fica com a cabeça a mil no fim da festa, e às vezes gasta mais tempo agradecendo a quem fez do que até a própria pregação, porque se ele esquecer um nome, aí acabou. E às vezes o pastor está aqui, aí alguém fala fulano, outro grita ciclano, porque se o pastor esquecer um nome, pronto, é uma semana de choradeira, pastor não lembrou de mim, pastor não, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, ei, o pastor é humano, nem sempre ele vai lembrar de tudo que você fez, e na verdade a maioria de vocês, na maioria das vezes, nunca lembra de tudo que ele fez, mas tem um Deus lá no céu, que Ele conhece tudo nos mínimos detalhes. Mesmo aquelas coisas que ninguém viu você fazer, pegar um lixo do banheiro, limpar um banheiro, porque tem gente que acha que ministério é só ficar no púlpito assentado. Ora, tem um monte de púlpito por aí que está lotado, mas a maioria não faz nada para ajudar, nada em nada e para ninguém. Mas aqueles que estão fazendo, Jesus está dizendo, olha, é para minha casa, mas foi só um cesto de lixo, mas é para limpar a minha casa, mas só foi um pano na cadeira, mas foi para minha casa, mas cantou só um hino, mas foi na minha obra, mas confeccionou um uniforme, foi na minha obra. Jesus disse assim, eis que presto venho, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Tem galardão! Tem galardão! Por isso Paulo escreve aos Coríntios dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Porque, irmão, a gente vê ali, instrumentos na mão, e é bonito quando eles tocam, mas você estava presente quando eles ensaiaram? Você estava lá na casa de uma pessoa dessa, quando a mãe falou assim, para, eu não aguento mais, mas ele está ali ensaiando para fazer o melhor? Não estava, mas Jesus estava. Você estava lá na casa da irmã, quando ela estava preparando aquele bolinho de aipim para a cantina, aquela canjica, não estava, mas Jesus estava lá. Jesus conhece os mínimos detalhes, e um dia Ele vai chegar e olhar para mim, para você e dizer, servo bom e fiel, foste fiel no... Pastor Bento, as pessoas te veem no púlpito, o glamour, o terno bonito, o sapato, a viagem de avião, e se eles soubessem como é horrível ficar nesse negócio de pega conexão, para conexão, atrasa voo, isso é horrível, isso é horrível, eles não iam querer ficar viajando de avião, porque uma coisa é pegar um avião para uma férias, irmão, outra coisa é toda semana estar dentro de um avião, às vezes 3 vezes por semana, e às vezes ali, às vezes já teve situação, e eu sei que o senhor já deve ter passado por isso, não ter o que comer, não ter dinheiro, vá fazer um lanche no aeroporto para você ver, não ter dinheiro, às vezes sair de casa à noite, como o pastor disse que às vezes o senhor viaja à noite, esperar a conexão em certo lugar, e passar o dia todo com fome, esperando para chegar lá, para o irmão levar para você comer alguma coisa. Ninguém vê isso, ninguém vê quando você está chorando lá no hotel, amargurado, longe de casa, longe da família. Ninguém vê o pastor quando ele está na madrugada orando, chorando por uma vida às vezes que não quer nada, um crente bagunceiro, um crente que vive dando problema, mas ele está lá chorando, está lá, ajuda, tem misericórdia, mas há um Deus no céu, no céu, há um Deus no céu que vê tudo, e na hora certa Ele vai recompensar. Então Ele disse, não abandone, primeiro, porque tem galardão, você vai ter recompensa. Segundo, Ele diz, porque vocês têm necessidade de perseverar. É necessário, é preciso, não é, não quero, não, tem que perseverar para alcançar a promessa.
Se não perseverar, não alcança. Se não for até o fim, não alcança. Se parar no meio do caminho, já está dito: nele não se compraz a minha alma. Deus não tem prazer em gente covarde. Deus não tem prazer em medroso. Deus não tem prazer em crente frouxo. Parece que vai contra o que se está ensinando por aí em muitas igrejas brasileiras. Que Deus não quer ver a gente sofrer. Deus não quer ver você sofrer. Eu acho que nós estamos servindo um Deus diferente. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer. Quer ver? Isaías disse assim: agradou ao Senhor moê-lo. Deus moeu o filho e moeu com prazer, para que a justiça dele fosse satisfeita. Quando o crente começa a sofrer e permanece fiel, Deus olha assim para Satanás e diz: e aí? Passou lá? Viu Jó? Tu veio aqui acusar, dizer que ele só me serve por dinheiro. Tu veio aqui dizer que Jó só é fiel para mim porque eu dou as coisas para ele. Cala a boca, Satanás, isso é crivo meu. Satanás conhece a gente por fora, mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a gente por dentro. Oh, Deus tem prazer em dizer: olha lá o meu servo, está sofrendo, mas está de pé, está lutando, mas está de pé, está passando dificuldade, mas está de pé, está sendo caluniado, mas continua. É meu servo, é meu servo. Pedro diz que se a gente sofre por ser abelhudo, se meter em negócio alheio, a gente tem que sofrer mesmo. Agora, se a gente sofre por ser fiel e fazer a vontade de Deus, ele diz: isso é grato a Deus. Deus se agrada quando um crente diz assim: para viver ou para morrer, mas eu vou continuar caminhando, eu vou continuar caminhando na presença de Deus. Tem necessidade, tem que continuar, não pode parar, tem que ir até o fim. E para animar mais a gente, ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo. Diga comigo: pouco tempo. Diga assim: é só um pouquinho de tempo. Tem alguém aqui com mais de 70 anos? Levanta a mão aí para eu ver você. Mais de 70. Tem uma senhora lá. Tem ali. 90 é pouco. Olhe para mim, meu querido. Passou muito rápido, não passou? Passou muito rápido, não passou? Eu estou com 52 anos de idade, irmão. Parece que eu estava brincando na rua de bolinha de gude ontem. Quando eu paro para lembrar, parece que eu sinto a varada de goiaba no lombo. Ai mãe, toma jeito, rapaz. Eu tenho 3 filhas, minha caçula esses dias fez 28 anos de idade. Eu disse: que isso? Como passou rápido. E sabe uma das alegrias que eu tenho? Eu estou com 52. Não sei quanto tempo eu vou viver, irmão. E tomara que não seja muito, não. Porque eu estou querendo encontrar com Jesus o mais rápido possível. A minha alegria é que daqui no máximo 20, 25, mas 30 anos eu não estarei mais nessa terra. Quem quiser viver 90, que viva. No máximo 30 anos. Se não for pelo arrebatamento, vai ser pela morte. Mas não demora muito. Eu vou encontrar com Jesus Cristo e vou poder sentir a presença, poder. É muito pouco tempo. 70, 80, 90 anos não é nada, irmão. Não dá para comparar isso com a eternidade que está nos esperando.
esperando. Daqui um pouquinho ele está voltando, mas ainda não voltou. Para aqueles que morreram, ele já voltou, porque já estão lá no paraíso. E para aqueles que estão vivos, eu sinto que não vai mais demorar muito não. Quem tem visto o noticiário, quem tem visto a situação, daqui a pouquinho, quem crê nisso, o obreiro do Senhor, o céu vai se abrir, a trombeta vai tocar e nós vamos sair dessa terra. Levante as duas mãos. Só você que tem essa expectativa, abra seus lábios, adore, sinta a presença. E aí vem o cerne daquilo que eu quero enfatizar. Mais uns minutinhos. Todavia, o meu justo viverá pela... Ou seja, enquanto ele não chega, o justo vive pela... Mas o que é viver pela fé? Esse mesmo escritor nos dá uma definição de fé no versículo 1 do capítulo 11. São duas frases, isso é um paralelismo. Ele diz assim: fé é certeza. Fé é convicção. Certeza e convicção são a mesma coisa. Certeza de quê? De coisas que se... e fatos que não se... Ora, se eu espero, eu não vejo. Fé é continuar a caminhada, mesmo sem ver nada. E fé tem como base a palavra. Tem um monte de crente frustrado na igreja brasileira, porque recebeu profecias e achou que era de Deus, e não era de Deus, e não aconteceu, e está frustrado. A culpa é dos dois, do profeta mentiroso e sua, que não tem discernimento e não foi para a palavra ver se é realmente de acordo com a palavra. Tem muita gente frustrada dizendo: Deus falou e não aconteceu. Então não foi Deus que falou, porque se Deus falar, passa céu e passa terra, mas Deus vai cumprir aquilo que Ele falou com você. Fé é, a despeito da situação, continuar esperando. E não é esperar sentado, é esperar caminhando, é esperar correndo, é esperar trabalhando. Fé é continuar acreditando. Não estou vendo nada. Tá não? Volta lá. Estou vendo nada, profeta. Volta lá. E agora? Não vi nada, profeta. Volta lá. A gente não anda por vista, a gente anda por fé. Sabe por que Elias continuou orando? Mesmo o rapaz dizendo que não tinha nada, 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 porque Deus foi lá em Sarepta falar com ele assim: vá se apresentar para Acabe, porque eu quero fazer chover sobre a terra. E se Deus falou que ia chover, não importa se está vendo ou não está vendo, Deus cumpre aquilo que falou. Quem tem promessa de Deus aqui? Aleluia. Sabe o que é fé? Tem um hino que diz assim, me ajuda aí que eu sou ruim de cantar, mas você deve saber. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pastor, mas está faltando tudo. Vamos lá. Ainda isso é fé.
Então se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Escute, quem tem fé, ora pelo enfermo em nome de Jesus, crendo que se Jesus quiser, porque tudo é feito segundo a vontade dele, o enfermo sai curado. Mas viver pela fé é saber que se Jesus não curar e morrer, eu vou continuar crendo que ele cura do mesmo jeito. Fé, viver pela fé é crer que Deus vai mandar, vai providenciar, mas é também saber que se Ele não providenciar na hora, eu não vou parar, eu vou continuar caminhando da mesma forma e do mesmo jeito. Tem gente que ainda não entendeu, irmão, tem gente que pela fé foi tirado da cova do leão, mas tem gente na igreja que pela fé foi devorado pelos leões. Tem gente que pela fé foi salvo da fornalha, mas tem gente que pela fé morreu decapitado, morreu cerrado ao meio. Quem anda por fé, não importa se vai sair da cova ou se vai morrer na cova, ele vai continuar fazendo a obra de Deus, ele vai continuar na presença de Deus. Se andar por fé, não importa as circunstâncias, não importa o que está acontecendo em volta, importa é que Deus falou, e se Deus falou, Ele faz. Importa é que Deus está no negócio, e quando Ele está no negócio, a vitória é certa. Se ela não acontecer na terra, ela acontece no céu, mas a vitória é certa, é certa. E aí rapidamente, Ele começa a nos mostrar o que é viver de fé. E qual é a melhor maneira de saber o que é viver de fé? É olhar para os heróis da fé. Porque ele diz assim, pela fé, Abel ofereceu. Quem tem fé, oferece. Quem tem fé, doa. Sabe, um grande problema que eu tenho visto por aí é que há pessoas que colaboram, pastor, mas com medo. Não, eu vou dar porque senão um devorador entra na minha casa. Não, eu vou dar porque senão meu carro quebra. Não, eu vou dar porque senão a minha família fica doente. Não, eu vou dar por causa disso ou daquilo. Não, quem dá, dá por carro quebrar ou não quebrar, devorador, não... é com Deus, é com Deus, é com Deus. O nosso negócio é fé. Esse negócio é fé. Eu vou dar porque eu creio que Ele é Deus. Eu vou dar porque Ele levantou um sacerdócio aqui nessa casa e eu tenho que contribuir. Eu vou dar porque tudo que eu ganho é dEle e para a mão dEle eu devolvo. Agora, eu devorador é que vai plantar batata para lá, que vai para o inferno. Eu não tenho medo de devorador. Eu tenho respeito e fé no Deus Todo-Poderoso. É por fé. Quem tem fé oferece. Quem tem fé doa. Uma das coisas que eu tenho olhado são crentes. Vai fazer o que na igreja? Eu vou buscar a minha bênção. Eu acho que o sentido de culto mudou, porque quando eu era garoto, o sentido de culto era assim, sentido de oferecer. Quem vai cultuar não vai buscar. Quem vai cultuar vai oferecer. E é claro que Deus é bom e no final Ele estende a mão e abençoa. Mas você veio para oferecer. Você veio para oferecer. Quem veio para oferecer? Quem veio? Quem veio? Eu vou parar um pouquinho então, as duas mãos, as duas. Eu vou parar para você oferecer a Deus, ainda nesses minutinhos, o seu melhor culto, o seu melhor aleluia, glória a Deus. Ofereça o teu corpo. Oferece. Agora escute, porque tem um problema aqui. É que tem gente que não tem fé, mas também oferece. Porque Abel
ofereceu por fé, mas Caim também ofereceu. Caim também ofereceu. Mas Deus se agradou do de Abel, porque o de Caim não foi por fé. O de Abel foi por fé. Agora, pastor, por que foi por fé? Porque com certeza, depois da queda e o nascimento dos garotos, a mãe ou o pai disseram assim: ó, quando nós pecamos e ficamos nus, Deus matou um animal para cobrir a nossa nudez e nos fazer aceitáveis diante deles. Então entenda uma coisa: para Deus será aceitável quem derramar sangue no altar. E é só ir para os Hebreus que você vai ver, e é só ir para a Bíblia que você vai ver que toda vez que alguém queria chegar diante de Deus, ele derramava sangue no altar, sacrifício. Abel ouviu e disse assim: quando eu for oferecer, eu vou derramar o sangue e ainda vou dar o meu melhor no altar. Caim disse assim: eu vou oferecer o que eu quiser. E esse é o problema, irmão. Não importa o tamanho daquilo que se oferece, se é o que você quer, Deus não recebe. A igreja pode até se beneficiar, mas Deus não recebe. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui dar o que eu quero, eu vim aqui dar o que Deus quer receber. Não é o que eu quero pregar. Deixa eu falar, eu sentei ali, abri o texto, o Espírito falou: é aqui que vai pregar. E eu fiquei: Jesus, mas vou pregar outro texto é melhor, isso aqui é muito doutrinário. Aí peguei a Bíblia, olhei para Lázaro e disse: vou pregar sobre Lázaro. E o Espírito está dizendo para mim: é aqui. Aí quando o irmão pegou e abriu, eu disse: não tem jeito. Sabe por quê? Porque pregador não fala o que quer, pregador fala o que Jesus manda. O que Jesus manda é o que Jesus manda. Quem veio oferecer pela fé, aleluia, dê glória ao nome de Jesus. Quem anda pela fé está sempre oferecendo. Segundo, o texto diz que pela fé Enoque andou com Deus. Que negócio é esse de andar com Deus pela fé? Vamos lá. Se é pela fé, não tinha ninguém do lado. Porque andar com alguém que eu vejo não é andar pela fé. Deus não descia para ficar caminhando junto com Enoque. Mas ele acreditava que aonde ele ia, Deus estava com ele. Às vezes eu fico imaginando Enoque conversando com Deus: meu Senhor, que bênção, maravilha, Senhor. E aí ele passando no local, o povo dizendo assim: camarada louco, o cara é doido, está falando sozinho. Vocês lembram do tempo que a gente era chamado de louco? Lembra? Quem é desse tempo aqui? Estava na rua falando sozinho, estava no mercado falando sozinho, estava lá lavando a roupa, às vezes na beira do rio falando sozinho, e o povo de longe: é maluco, é maluco, é maluco. Não, não é maluco não, anda com Deus. Sabe que Deus está na casa, que Deus está presente. E sabe que coisa linda acontece? É que Enoque andou tanto com Deus aqui na terra, que Deus disse assim: sabe de uma coisa? Gostei de andar com esse camarada, vou trazer ele para andar comigo aqui no céu. E foi embora Enoque. E isso vai acontecer de novo. Sabe com quem? Com você que anda com Deus. Daqui um dia a trombeta vai tocar e Jesus vai dizer: gostei de andar com você, vem para cá, vamos andar aqui em cima, vamos andar junto aqui. Aleluia. Andou com Deus e foi transladado. O Senhor tomou ele para si. É isso que vai acontecer com a igreja de Jesus daqui a pouco.
Onde está aquele povo barulhento? Já foi embora. Aquela irmãzinha louca que passava por aqui, que todo dia dizia que ela não era louca não, rapaz. Era intimidade com Deus Todo-Poderoso. Cadê aquele pastor que passava aqui de manhã caminhando e falando sozinho? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele já foi para a glória, está com Jesus Cristo, caminhando nas ruas de ouro. Então, quem vive por fé, oferece. Quem vive por fé, anda com Deus. Terceiro, pela fé, Noé preparou uma arca. Mulher, não sei o nome dela, Deus mandou fazer uma arca. Arca? O que é isso? É tipo um barco grandão. Para que isso? Deus disse que vai chover. E vai chover tanto que vai alagar tudo. A Bíblia não entra em pormenores, mas eu duvido que a mulher de Noé tenha olhado para ele e dito assim: você é louco. Porque a Bíblia diz que Noé era justo e reto em meio à sua geração e andava com... Cada mulher sabe o Noé que tem em casa. Agora, por outro lado, tem muito Noé que, na verdade, precisava de uma esposa de Noé, porque o pastor me mandou para tal lugar. Vou não, você é doido? Estou escalado em tal lugar. Que é isso, homem? Isso é loucura. E nossa família, como é que fica? Não sabe o que é andar por fé. Eu vou falar algo aqui porque o Espírito Santo está me mandando falar. Está cheio de mulher chorando nas igrejas e pedindo oração por filhos que estão caídos. E sabe por que elas estão passando isso? Porque um dia os maridos foram chamados para algo na igreja e elas bateram o pé e disseram que isso era loucura e que elas não aceitavam, porque ela atrasou o ministério e o chamado do marido. Os filhos acabaram sofrendo e pagando por isso. A mulher de Noé não interveio. Ele preparou a arca. E sabe quem ele salvou? Os filhos. Se ela fala e ele dá ouvidos e não prepara a arca, os filhos teriam morrido. Não. Quando Deus chamar e mandar fazer, parece loucura a princípio, parece, mas a gente anda por fé, a gente anda por fé, vai fazer, sabe por quê? Porque no final, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua prole. E para concluir aqui o tempo não espera, e é bom que ele não espere. Quanto mais o tempo passa, mais perto fica de Jesus. Volta. Pela fé, Abraão peregrinou em terra estranha. Obedeceu e foi para um lugar que devia receber por herança. Agora, escute. E partiu sem saber para onde... Deus ele tem essas estratégias. Ele mostra o projeto, mas não diz como vai ser, e onde vai ser, e nem quando vai ser. Você já pensou se Deus mostra os sonhos para José, e no meio dos sonhos mostra o irmão pegando ele e jogando numa cisterna? Ele diz: não quero. E no meio do sonho mostra ele sendo caluniado na casa de Potifar? Ele diz: não quero, de jeito não. E no meio do sonho mostra ele sendo preso, ele dizia: não quero. Deus tem uma estratégia maravilhosa. Ele faz a gente sonhar. A gente vira criança. Deus falou comigo. Deus vai fazer. Deus me prometeu. Para você ter uma ideia, olha o que o versículo 15 do capítulo 11 diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Abraão virou as costas e nem lembrou mais de onde saiu.
Nem lembrou mais. Ô, irmão, a gente sai do mundo. Quando eu estava no mundo, era assim. Quando eu estava no mundo era assado. Ei. A gente não tem negócio com o que ficou para trás, não. Nosso negócio é a cidade que tem fundamento, construída pelo Deus Todo-Poderoso. Eu encerro aqui. Quantos vivem pela fé? Levante a mão comigo. Eu vou te dar 1 minuto para adorar ao Senhor. E eu encerro aqui. E já agradeço ao pastor Arnóbio. Oh Pai, nos ajuda a viver pela fé. Nos ajuda a andar por fé. Nos ajuda a cumprir a tua palavra. Nos ajude a acreditar sempre que tu estás no controle da situação. Nos dá força, Senhor, para levantar a cabeça, para nunca mais olhar para trás. Em nome de Jesus.